todos. Os irmãos que estão posicionados ao fim do salão conseguem me ouvir bem? Graças ao bom Deus. Para mim, uma felicidade sempre muito grande estar aqui numa casa que eu tanto amo. Que Jesus então nos inspire, nos proteja e nos envolva com a sua santa paz. Louvo a casa pela escolha de uma obra das mais belas. O Espírito Amélia Rodrigues tem uma vocação particular de nos transportar para as cenas da antiga Galileia, através do seu discurso poético, que não é apenas uma beleza literária, mas profundamente calcada nas lições do Evangelho de Jesus. No capítulo que nos serve de tema, A Perene Luz, ela nos lembra que nós não somos treva, nós somos centelhas divinas. Os espíritos superiores responderam isso a Kardec, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, fazendo uma das mais belas metáforas e analogias de toda a codificação. O espírito é como uma chama, uma centelha luminosa, uma centelha divina, criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eu gostaria de exortar a todos os irmãos espíritas que estão aqui, que não acreditem nessa tentativa da nossa sociedade materialista e tão ignorante de dizer que há pessoas tóxicas. Deus jamais poderia ter criado algo fadado ao fracasso. Deus jamais poderia ter sido o criador de algo trevoso. Acontece que alguns de nós, por ignorância, por ainda não perceber a felicidade que nos espera, por seguir o Evangelho de Jesus e viver a lei de amor, somos teimosos, renitentes, recalcitrantes em velhos equívocos. Mas Deus, que é o nosso Pai de eterna bondade, nos aguarda, nos envia emissários, os espíritos bons, os nossos mentores espirituais e aqueles vindos de outras pleiades, de outras estrelas, como o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai colocar na obra Transição Planetária, que nem precisariam mais passar por essas provas difíceis que experimentamos no mundo de provas e expiações, mas renascem conosco, justamente para nos inspirar o bom ânimo, para nos recordar dessa essência luminosa, que invariavelmente há no nosso interior. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz que nós somos a luz do mundo, ele faz um convite para que essa luz não seja colocada abaixo de um alqueire, abaixo de uma cômoda escondido, mas que essa luz seja colocada num lampadário, numa lamparina, sobre a mesa, e assim nós possamos iluminar o mundo onde quer que a gente vá. É lógico que muitos de nós, a maioria de nós, ainda estamos muito longe de sermos missionários propriamente. Mas nós temos sim as nossas pequenas missões. O Espírito Emmanuel, no prefácio da obra Paulo e Estevão, vai dizer: cada homem tem uma missão, pequena ou grande, que cabe a ele descobrir. A nossa primeira missão é para conosco, para com o olhar caridoso, mas sincero, o olhar fiel e desnudo para as sombras que ainda fazem parte do nosso psiquismo. Acolher essas sombras e não negá-las é o primeiro movimento integrativo que o ser espiritual deve fazer a fim de que possa progredir, porque quanto mais eu desconheço, mais eu me afasto do propósito de viver o Evangelho. Justamente por deter um conhecimento extraordinário com respeito à alma humana, Jesus tinha aquela argúcia psicológica difícil de explicar à luz da psicologia. Todas as escolas psicológicas foram insuficientes para tentar compreender o psiquismo crístico, porque ele gostava de pessoas. Ele veio instituir uma religião que passa por cima de todas as doutrinas dogmáticas, a religião da piedade, a religião da compaixão. E é interessante porque o vocábulo luz, quando nós vamos investigar no dicionário, tem as mais diversas acepções. Mas com certeza, aquela que nós mais recordamos é que a luz aclara. Daí Jesus contar em diversas passagens da sua linguagem parabólica analogia aos cegos. Ai de vós, fariseus hipócritas, que são cegos, conduzindo outros cegos. O próprio Paulo de Tarso foi beneficiado por essa luz de excelentíssima grandeza quando ele, cego de dentro,
fica cego por fora para perceber as trevas nas quais ele se demorava. E às vezes isso também ocorre conosco. Não necessariamente por conta de uma enfermidade física como a cegueira, mas os convites através das experiências que nós temos no nosso dia, a permanência ao lado de um parente difícil, o ter que cuidar desse parente com uma enfermidade crônica, em relação ao qual nós somos o mais próximo, então tem que sobrar para nós. Aquelas necessidades de conviver com um filho que muitas vezes não entende a nossa postura disciplinadora e amorosa de educá-lo. A convivência com um cônjuge que não comunga dos mesmos princípios que nós temos e que nós precisamos entender que não é o Espiritismo quem salva, mas a caridade que se faz. Por isso Jesus não vem trazer uma religião. Ele, como perene luz, conseguia imiscuir-se e penetrar em todos os antros os mais tenebrosos possíveis. Um excelentíssimo sol vem misericordioso e compadecido pelas imperfeições humanas e lança os seus raios luminosos pelos charcos lodacentos das nossas imperfeições. A luz, ela não se conspurca. A luz, ela não se contamina, mesmo que ela precise descer aos infernos, na linguagem católica ortodoxa. A luz é esse mecanismo do alto de levar um laivo de claridade para aqueles que estão completamente perdidos. E é por isso que nós recorremos a essa casa. Porque nós sabemos que aqui nós temos um pronto socorro espiritual que nos recebe de portas abertas para nos dar essa claridade que nos falta nas cenas insensatas que nós vemos todos os dias na nossa sociedade contemporânea. Por isso Jesus é essa luz perene. É uma luz que não tem fim, porque o combustível do qual ele se faz para iluminar é o amor de Deus, que é inesgotável e que está acessível a cada um de nós. Talvez isso seja a coisa mais importante. Jesus não era alguém privilegiado, o predileto de Deus, mas o seu filho unigênito, o escolhido, mas não porque ele foi favorecido, mas porque ele escolheu, utilizando o seu livre-arbítrio, ascendendo, como Emmanuel vai dizer na obra O Consolador, numa linha reta para Deus, sempre escolhendo pelo melhor caminho. Ainda que os nossos caminhos sejam tortuosos, que nós acertamos em algumas coisas e erramos em tantas outras, nós temos a oportunidade de nos fixar nessa luz perene que ilumina e aclareia os nossos caminhos para seguir, de hoje em diante, nesse caminho do bem. Há uma história, na obra Kardec Prossegue, de Adelino Silveira, muito bonita e que ilustra bem a natureza dessa luz. Porque nós conhecemos o conceito físico e material da luz. Uma radiação, uma onda eletromagnética, a luz visível entre 400 e 700 nanômetros, que nós podemos enxergar pelos nossos órgãos visuais. Mas bem se vê que a perene luz não é exatamente uma luz material, mas uma luz espiritual. E Kardec escreve sobre isso na obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, quando ele vai discernir a luz de origem material e a luz de origem espiritual. Quando Jesus então diz que nós somos a luz do mundo, é uma luz que não é propriamente percebida pelos olhos materiais. É por isso que todos ficavam completamente anestesiados e não ofuscados pela sua claridade luminosa. Ele que era tão humilde sabia apagar-se, mas a sua expressão divina resvalava nos seus atos, no seu comportamento. E por isso ele é essa figura que dividiu o mundo, dividiu a história antes e depois do Cristo. É por isso que mesmo aqueles que não se sentiram apaixonados e na hora se converteram ao seu evangelho, se sentiram tocados de algum modo. Então, nessa obra, Kardec Prossegue, de Adelino Silveira, ele vai contar algumas histórias muito interessantes de entrevistas a Chico Xavier. E num desses capítulos, ele vai perguntar o seguinte a Chico: Chico, é verdade que Lívia, esposa, alma gêmea de Emmanuel, não precisou mais reencarnar na Terra depois daquela sua existência como Lívia, que inclusive está narrada na obra dos 1000 anos? E Chico vai dizer que, segundo Emmanuel, sim, é verdade, que depois daquela existência,
Lívia ascendeu tanto espiritualmente que não precisava mais passar pelas provas e expiações tais quais nós temos no globo terrestre. E que, a partir daquele momento, havia um imenso abismo entre eles dois, que Emmanuel, Espírito, precisaria agora lutar para poder suplantar essa imensa distância. E aí ele narra um caso muito interessante. Ele diz que por volta de 1940, ele tinha sido acometido de uma grave tuberculose, uma das muitas enfermidades de Chico Xavier, que soube exercer esse médium nato, exemplar, com resignação, profunda humildade. E o caso de Chico Xavier é emblemático para nós que temos as nossas dores guardadas às devidas proporções, em geral, num grau muito menor. Não obstante todas as provas que ele precisou passar, manteve-se perseverante até o fim. Rotinas exaustivas em relação às psicografias e o atendimento fraternal, aliado ao exercício profissional que ele levou. Então tudo isso faz dele um grande exemplo, independente da nossa religião. Então ele dizia que por volta da década de 40 ele havia sido acometido por uma grave tuberculose e não deixou de trabalhar um dia sequer. Isso causa um pouco de vergonha para alguns de nós, inclusive aqui vos fala, que às vezes quando a gente acorda muito constipado, com o corpo todo moído, a gente pede, pelo amor de Deus, ao médico que nos dê um atestado, porque a gente não tem condição nenhuma de trabalhar. E Chico com tuberculose ia. E numa dessas, ele foi. E ele disse que quando o sol, nossa estrela, estava fugindo com os seus primeiros raios do dia, ele observou ao longe um tipo de luz especial que era mais forte do que o brilho da luz solar. Veja bem. Bem se vê que um tipo de luz ou de astro como esse não é exatamente um astro conhecido pelos nossos mecanismos detectáveis, pelos instrumentos astronômicos que nós temos à nossa disposição. Ele é de uma natureza e de uma realidade completamente diferente, mesmo porque ninguém viu a luz, só Chico. Então, isso nos dá uma ideia de que provavelmente a sua percepção foi extrasensorial, além dos órgãos físicos. E ele diz que observou esse foco de luz que ia se intensificando à medida que ele ia se deslocando para o trabalho. E mais tarde, foi o Espírito Emmanuel que lhe apareceu e explicou a Chico que aquela luz era Lívia, que do alto, de onde ela estava, das suas esferas sublimes, compadecia-se dele, que não obstante a forte carga de trabalho doutrinário, evangélico e também trabalho profissional que ele precisava cumprir, agora recebia essas benesses da luz, dando-lhe algum alívio e até uma certa cura em relação às suas enfermidades para que ele pudesse prosseguir. Agora comparemos essa luz radiosa de Lívia com a excelentíssima grandeza da luz do Cristo. Comparemos essa luz, que é uma luz que não apenas aclara, elucida, mas que conforta, que nos dá bom ânimo. É uma luz que muitas vezes aparece ao nosso lado e que sequer percebemos, que vem através daquelas intuições que nós não sabemos quem disse, mas vem aquele pensamento, através de uma prece que nós elevamos ao alto. Comparemos essa luz, a luz do Cristo, que abdicou da convivência com os gênios celestes para ter conosco, e foi tão rechaçado e vilipendiado. Veja como a misericórdia do alto é tão magnificente e excelente, a ponto de, mesmo em locais trevosos, que aparentemente por si sós não teriam a menor condição de se haver sozinhos, colocam esses pontos luminosos para nos dar esperança, para nos fortalecer e abastecer com essa luz, a fim de fazer com que a nossa brilhe. Isso é um convite para o nosso exercício próprio, para o nosso engajamento nas cadeias nas quais nós estamos acorrentados, para as cenas complicadas, que às vezes dá vontade de largar tudo. Mas Jesus, não obstante a ingratidão dos mais caros, a perseguição dos adversários e ter que deixar a vida crucificado ao lado de dois ladrões em momento algum, nós vemos eles virar as costas a todas essas cenas difíceis para nos abandonar. Por quê? Porque ele
é a perene luz. E uma das características dela é justamente levar esses ensinamentos e esse comportamento para suscitar o mesmo comportamento para nós. Jesus, que já havia passado por todos os processos humanos, voltava agora como modelo a fim de nos inspirar e nos mostrar o que deveríamos fazer em relação a todas as cenas difíceis. Quando nós pensamos no século XVIII, marcado pela filosofia iluminista, e um dos expoentes do iluminismo, Rousseau, que inclusive foi um dos mentores da juventude de Pestalozzi, que foi o grande influenciador do nosso querido Allan Kardec, nós vemos a tentativa da sociedade de desvincular ciência e de religião. Aquela época, uma religião ainda muito mal compreendida em relação aos desígnios de Deus, que, no mais das vezes, fazia interpretações ao pé da letra, como ainda observamos em muitas doutrinas religiosas. Então, a sociedade inteligente, no mais das vezes burguesa, tentou fazer uma desvinculação para, à luz da razão, interpretar esses ensinamentos e, assim, tentar promover o progresso e também estimular a fraternidade. A luz tem essa função. Por trás de todos esses processos, inclusive dos profetas que vieram, dos grandes gênios que iluminaram as ciências, a filosofia e a religião, o próprio Sócrates e Platão, que antecedeu a vinda do próprio Cristo, estava ali a influência do nosso Messias como esses pontos de luz a fim de nos guiar. As ovelhas desgarradas do Pai, como ele muitas vezes se referia em relação a nós. Mas aí, meus amigos, cabe agora nós pensarmos. Será que nós temos agido como filhos da luz ou filhos das trevas? Será que nós temos esquecido da nossa procedência luminosa e temos nos arraigado daquilo de mais animal, de mais instintivo, que nós ainda nos afeiçoamos, no apego às coisas transitórias do mundo material, deixando de ver as esperanças para as perspectivas futuras de nós como espíritos? Porque quem sofre somos nós. Deus não tem pressa, nós é que temos transtornos de ansiedade. Deus dá-nos quantas reencarnações sejam necessárias até que nós possamos atingir a perfeição moral. Dá-nos tempo, dá-nos o livre-arbítrio para que nós possamos, à luz da sabedoria que temos, dos ensinamentos do Velho Testamento, do Evangelho de Jesus, e nós espíritas, ainda mais comprometidos, do Pentateuco kardeciano, para que nós possamos bem escolher. O livro de Gênesis começa com uma referência à luz. Capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No princípio de tudo, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nós conhecemos e identificamos Deus, criou a luz como se fosse o substrato, a matéria-prima de toda a sua criação. Mas muitas vezes somos nós que nos afeiçoamos com as sombras transitórias da nossa ignorância e da nossa imperfeição. Sobretudo nós espíritas, que cometemos alguns atos equivocados num passado recente. E agora, à luz dos ensinamentos dados através dessa doutrina consoladora, muitas vezes alimentamos sentimentos de mágoa, remorso, de culpa profunda pelo que fizemos. Por que fazemos isso? Porque essa tortura íntima, se a reforma, não precisa ser com esse grau de flagício tão severo. Por que nós somos esses juízes tão implacáveis em relação a nós? Nós só vamos conseguir integrar a quem nós somos, usando uma linguagem de Carl Gustav Jung, quando nós possamos nos acolher, exercer o auto-perdão, olhar para aquilo que ainda há de defecção moral dentro de nós e observar também os nossos potenciais luminosos, redentores, remissores de fazer diferente. O Evangelho de Jesus não é uma mensagem para Cristos, é para espíritos arrependidos tornarem-se Cristos um dia, fazerem essa escalada de redenção, se redimirem dos seus pecados, através do amor, que, como ele mesmo disse, cobre uma multidão de pecados. Então,
Precisamos cuidar para que esses sentimentos tortuosos, essas emoções ainda mesquinhas, atreladas ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, não nos impeça de crescer. Porque a culpa, em geral, ela está atrelada a um estado de paralisia. E é muito mais confortável eu melancolicamente ficar questionando e queixando-me de mim mesma e dos outros, no fenômeno projetivo de culpa, em que o outro tem culpa da minha desdita e não eu sou responsável pelos atos que eu cometi, deixando-me num sentimento incapacitante de não seguir à frente e assim ter novas experiências para que nós possamos vencer. O que nós temos visto hoje na nossa sociedade é uma sociedade que prega a indiferença e o individualismo. Chegam ao ponto de discutir os laços familiares. Laços esses que nós observamos num estudo antropológico, mesmo superficial, a presença de grupos familiares em todos os cenários culturais do mundo. Se você for nas tribos aborígenes da Austrália ou nos grandes centros, nas metrópoles europeias, nós sempre vamos ver, em todos os tempos, grupamentos familiares, justamente para suscitar a vivência desses laços sociais dentro de casa. Então, quando nós vemos o desregramento social, nós precisamos colocar o olhar para dentro do nosso lar. Porque se nós queremos transformar o mundo e somos incapazes de estabelecer vínculos saudáveis com aqueles com os quais nós renascemos, olhamos todos os dias, acordamos, educamos, recebemos e amamentamos o nosso seio, nós não conseguiremos estabelecer vínculos com o desconhecido nas ruas. Fazer a caridade durante 1 hora por semana com aqueles que eu não conheço é teoricamente fácil, sobretudo se for caridade material. Mas essa caridade moral que consiste em nos suportar, em não obstante aquele que está do meu lado querer apagar a minha luz, mas nós precisamos saber qual a fonte. A fonte luminosa não é externa, é interna. Então, por mais que nós não sejamos compreendidos, sejamos vilipendiados, crucificados, falem mal de nós, caluniados, que importa? O que importa é a nossa consciência íntima. O que importa é como está a nossa relação com o Pai. Por isso Jesus é essa luz perene e fulgente. Porque ele conseguiu uma comunhão indissociável com Deus que nada nem ninguém era capaz de desvincular. E nós chegaremos lá, com fé em Deus, se não desistirmos antes. Porque muitas das nossas provas de solidariedade e fraternidade, de manutenção das relações, porque lembremos que a lei de sociedade é uma das leis morais, colocada em um livro dos Espíritos, consiste em não desistir. E nós estamos desistindo rápido demais. Não é à toa os índices alarmantes de suicídio que nós vemos. As pessoas desistindo da própria vida, da própria existência. Nós precisamos perseverar. Ainda que seja difícil encontrar fontes nas quais nós possamos aurir esse combustível para seguir em frente, dentro do Espiritismo ou fora dele, porque existe fraternidade, mesmo fora das religiões. Invariavelmente todos nós temos esse sentimento de religiosidade inato e que expressamos de formas completamente diferentes. Não é à toa que nós vemos se propagar, ainda hoje em nossa sociedade, tantas formas de terapias alternativas. Somos nós, indivíduos cansados da indiferença, da solitude, do distanciamento aos corações humanos em busca desse reencontro para conosco, para com a nossa própria luz. E aí, o Espírito Amélia Rodrigues, nessa belíssima obra, Há Flores no Caminho, ainda no prefácio vai dizer: há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam a conquistar os espaços morais. O jardim é imenso e há muito trabalho a fazer, mas às vezes a gente quer colher as rosas sem estar disposto a nos ferir nos espinhos. Às vezes a gente quer fazer a colheita dos frutos saborosos sem sujar as nossas mãos com o adubo necessário para enriquecer a terra. A gente quer o resultado, mas o trabalho advindo disso, a gente geralmente se furta.
As flores é uma questão de percepção. É por isso que a gratidão é definida tão belamente por Joana de Ângeles, na sua 16ª obra da série psicológica, como maturidade psicológica. Gratidão é uma forma diferente de ver a vida, não tem a ver com recursos. São Francisco de Assis é um exemplo célebre de um espírito eternamente grato. O próprio Cristo, o meu alimento é fazer a vontade de Deus, ainda que esse alimento seja sorver o fel de uma taça que lhe foi servida na sua paixão. Então, ter essa gratidão e ver as flores no caminho é uma questão de perspectiva. É ver no meu filho ingrato, que acaba reagindo com agressividade em relação a todo o amor com que eu me desvelo, uma terra que precisa ser plantada. O Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, vai dizer: o espírito deve ser cultivado como um campo. É exatamente o que Amélia Rodrigues diz nessa belíssima obra. Essas flores irão nascer se nós estivermos dispostos a enfrentar essas trevas internas, esses monstros interiores, com coragem, sabendo que tudo nós poderemos vencer se tivermos essa fé no Altíssimo. E para isso, é importante nós nos implicarmos com a mudança. Implicar, geralmente a gente usa esse verbo no sentido de ter implicância com alguém, mas aqui eu me refiro do implicar em se envolver, em se engajar com a mudança. Há uma obra que eu já citei aqui em outras oportunidades, de James Hollis, que é um psicólogo junguiano, Os Pantanais da Alma, que ele discorre muito lindamente sobre a depressão. E ele vai dizer que nesses pantanais é de onde muitas vezes nós alcançamos o fundo do poço, numa linguagem simbólica, que nós estamos em contato com aquilo que há de mais sombrio, de mais tenebroso, de mais melancólico no nosso interior, e que se nós pudermos aproveitar bem, é dali que nós conseguimos direcionar a nossa energia, numa linguagem junguiana, a libido, no sentido de energia psíquica do indivíduo, para nos soerguer e ser melhor e diferente. Jesus disse a mesma coisa, de uma forma muito mais poética e muito mais simples. Fazei brilhar a sua luz diante dos homens. Ainda que nós estivermos passando por esse deserto, a tentação do deserto, que pode ser interpretada como uma linguagem metafórica, por essa sede de compreensão que nós temos, por essa fome de justiça que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida diária, ainda que passemos por esse deserto, que fiquemos presos dentro de cadeias, precisamos nos lembrar do apóstolo Paulo, que quando foi o embaixador de cadeias, quando esteve preso, foi quando mais falou sobre o Evangelho de Jesus. Foi quando escreveu as suas epístolas, sem se furtar, sem temer, ainda que perseguido. Nós também precisamos aproveitar as cenas difíceis que esse planeta nos oferece. Porque ao lado das cenas de violência, de agressividade, de muito mal, que é propagandeado pelas redes sociais, pelos recursos televisivos, pela internet, ainda há também muita caridade, fraternidade e solidariedade sendo feita. E muita mais poderia ser feita se nós nos colocássemos com esses braços que ajudam, essas mãos que socorrem, ao invés dos dedos inquisidores que julgam. Mas esse é um comportamento íntimo que só depende de nós. E tem um trecho da obra que ele vai dizer o seguinte: a dor e o sofrimento são indícios de que algo vital ainda está presente, no fundo, separado da consciência, mas vivo e dinâmico. É por isso que Jesus, eu fico impressionada como, antes de todas essas escolas psicológicas, Jesus como pedagogo ímpar, como psicólogo extraordinário, já antecipava tudo. Como Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São esses os aflitos. Muitas vezes nós choramos, angustiados, completamente desobedientes, por rejeitar as correções que o Pai, amor e bondade, nos faz. Nós choramos desesperados porque nós amamos muito uma mulher
que decide se desapartar de nós e seguir a sua própria vida, e nós achamos que temos o poder sobre ela e queremos continuar casados à força, mesmo que não a ame, e chamamos isso de amor. Esses aflitos não serão consolados. Os aflitos consolados aqui são justamente aqueles, como James Hollis se refere, que sentem a dor e o sofrimento, mas estão em contato com a profundeza do seu sentimento. E que têm a sinceridade de sair de si, de olhar para a sua dor transitória, mas perceber também o profundo potencial da sua alma para serem diferentes. Ele repete Jesus, ainda que não o conheça, ainda que não seja espírita, espiritualista ou cristão, tentando chamar a nossa atenção para a construção desse reino divino que será feito com base na luminosidade interior de cada um de nós. E aí, meus amigos, Amélia Rodrigues continua na obra dizendo: a luz é esse fulcro, centro essencial. É como se ela dissesse que nós temos um dínamo gerador de energia, como a chama de uma vela que tem um centro intenso que irradia luminosidade e energia. A luz é esse fulcro de onde emergem o calor e a vida, o espírito que vitaliza o corpo, que dá a ele as determinações para o que decide fazer. Porque não é a carne que é fraca, mas é o espírito que não tem uma vontade suficientemente grande para sobrepor-se a esses apelos materiais. E, ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. O espírito imortal é a sede dos sentimentos humanos. E nunca, mesmo passando por essa era da informática, em que nunca estivemos tão conectados e nunca sentimos tanto desamparo, tanta solidão, nunca nós precisamos mais olhar para os nossos sentimentos, para essa luz que muitas vezes é desperdiçada, a nossa energia, para preocupações comezinhas. E aí nós temos dificuldade e sentimos esse profundo abatimento, esse profundo cansaço, por nos ocupar desnecessariamente e demasiadamente com preocupações no futuro e esquecemos de viver o tempo presente. Esquecemos de Jesus no Sermão da Montanha. Não vos inquieteis com o que há de vir. E aí ele faz toda aquela analogia para que a gente olhe para a natureza. Se sentimos esses pensamentos ansiosos, dou uma dica, não sou coach, tá? Mas dou uma dica que eu tenho certeza que vai causar profundo bem-estar. Tem um pensamento ansioso? Quem nunca aprecia a natureza. Pare um pouco esse ritmo acelerado das cenas que se sucedem, porque a todo momento na nossa vida nós temos convites ao desregramento. E se a gente se afogar nessa velocidade das cenas que se sucedem, a gente vai morrer afogado junto com elas. A nossa sociedade é uma sociedade escópica. Vocês já observaram em redes sociais a quantidade de imagens que a gente tem num curto intervalo de tempo? Isso colabora para esses pensamentos ansiosos. Sentiu-se assim, incomodado, com todas aquelas reações? Pare um pouco e medite. Procure elevar os seus pensamentos ao alto e se reconectar com esse fulcro luminoso que somos nós. Nós não temos uma luz. E isso é um esclarecimento muito importante que a Amélia Rodrigues faz questão de destacar na sua obra. Nós não temos uma luz, nós somos essa luz. Uma luz que se alimenta do poder de Deus. Por isso a oração. Uma oração tão esquecida, tão desprestigiada, tão deixada para trás. Quando a gente sente angústia, a gente faz tudo. Come, vai se divertir, assistir televisão, navega na internet, vai na rede social, e se for no Instagram, volta pior ainda, porque são tantas vidas perfeitas e felizes, meu Deus, eu vou me deprimir. E a gente esquece de orar, porque há alguém que está ao nosso lado e que muitas vezes nos passa imperceptível, não porque ele não esteja, mas por falta da nossa inabilidade de nos permitir entrar em contato com eles.
Os nossos benfeitores espirituais, muitos deles funcionaram como advogados para a nossa reencarnação. Acreditaram, apostaram em nós. Essa aí está errando tanto, coitada, mas dá mais uma chance. Ela vai se endireitar. Agora na doutrina espírita, deixa ela fazer essas palestras. Falando, uma hora ela aprende. Estes são os nossos amigos. Estes sim querem a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Se sentem felizes com o nosso progresso. E à medida que a gente aumenta essa conexão, a gente faz com que esse fulcro, com que esse centro luminoso tenha cada vez mais intensidade. É a isso, portanto, que nós devemos nos incumbir. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: o que foi feito por ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, referindo-se ao Cristo. A luz, um dia, esteve entre nós, disfarçado por conta da sua humildade. Para não constranger as almas humanas, vergou as vestes de um carpinteiro simples, passando desprestigiado longe dos altos cargos políticos romanos, sem brigar pelo poder transitório do mundo, convivendo com pessoas ditas de má vida, com prostitutas, comerciantes, cobradores de impostos. Ele gostava dos desprestigiados. Jesus conversava com os leprosos, se regozijava de entrar em contato com cada alma humana, porque ele não via corpos ou interesses temporários. Ele não entendia essas conveniências sociais e políticas que muitas vezes nós ferimos o nosso código de ética, o nosso código cristão, para obter benefícios temporários que muitas vezes sequer valem a pena. Jesus aproximava-se dos homens porque percebia ali esse foco de luz que iria resplandecer anos mais tarde. E ele, como bom semeador, ainda não havia vindo para a colheita. Então ele sabia que, vindo como perene luz entre as trevas, provavelmente ele não seria compreendido. Mesmo os seus apóstolos, que já eram espíritos conhecidos de outras eras, mesmo eles, que se sentiram tocados por aquela mensagem, humanos, como nós somos, titubearam. Quando os desafios ficaram mais intensos, tiveram medo. A negação de Pedro, quantas vezes a gente não faz? Dizemos que somos espíritas, cristãos, temos fé. Aí a prova fica mais difícil. Desempregado, uma doença muito grave na família, a desencarnação justamente daquele ente que nós mais amamos, sentimos a fé titubear. É humano. Quantas vezes nós não agimos como Tomé, desconfiados? Mas será? Será que eu posso mesmo confiar? Será que eu terei esse recurso de que eu necessito tanto? E muitas vezes a nossa preocupação é tão antecipada que a necessidade nem chegou ainda e a gente já está pensando se vai ter o recurso naquela época. Então veja como nós temos essa oportunidade agora, mais experientes, mais maduros psicologicamente, de não renegar a luz como fizemos no passado, como está descrito no Evangelho de João. Agora nós podemos nos apropriar e nos beneficiar dessas claridades luminosas para que possamos enxergar os nossos velhos equívocos. E aí, Allan Kardec, na obra A Gênese, vai à luz material da luz espiritual. A luz espiritual é aquela que aclara e que não pede nada em troca. Por isso o amor incondicional tão incompreendido do Cristo. O amar aos nossos adversários, aquele que nos querem mal. Porque o cristão não se vinga, o cristão não tem desejo de vingança, não nutre ódio. Faz o bem sem necessariamente esperar que seja reconhecido. Por isso aquela passagem belíssima do Evangelho, de quando chamardes alguém para jantar ou fazer o banquete, não convidar os seus amigos, mas convidar os pobres e os estrupiados. Podemos levar ao pé da letra de sair em serviço para dar de comer àqueles que passam
pela miséria, que vivem no catre de indigência. Mas esse ensinamento bíblico vai muito mais além. Quer dizer que todas as vezes que nós nos colocarmos numa posição de servir e dar algo de nós, que nós não esperemos nada em troca, nem dos nossos filhos. Porque às vezes a gente cria os filhos como se fosse uma espécie de financiamento a longo prazo. Estou te criando um laço de afeto. Olha lá, hein? Quando ficar velho, vai cuidar de papai, vai cuidar de mamãe, não vai abandonar. E aí o filho, emancipado, decide formar a sua própria família, ainda que mantendo o vínculo com o pai e com a mãe. E aí nós sentimos toda aquela falta normal da ausência do filho, que inclusive hoje existe uma síndrome relacionada a isso, do ninho vazio, que tem muito a ver também com as expectativas que nós depositamos. Nós costumamos fazer isso normalmente, é natural do nosso estágio de humanidade, mas precisamos refletir que as expectativas que nós precisamos depositar é na nossa própria luminosidade, para que nos iluminando interiormente possamos também iluminar aqueles que convivem conosco, mas sem a perspectiva de que seremos beneficiados. Devemos nos lembrar de uma das mais belas parábolas, que também está no Evangelho de Mateus, das 10 virgens. Haviam 10 virgens, 5 delas prudentes, 5 delas loucas. E, na época do casamento judaico, as virgens iluminavam o caminho por onde o noivo passava. E as virgens, cada uma tinha uma lamparina nas mãos, e as prudentes se encarregaram de pegar o óleo suficiente para abastecer a luz das suas lamparinas. E as tolas, ou aquelas desprevenidas, não tomaram esse cuidado. Acontece que todas adormeceram e o noivo chegou. E aquelas que não tinham óleo pediram às prudentes: dá-me um pouco de óleo para que nós possamos acender as nossas chamas a fim de seguir com o noivo por altar. Eu não posso. O meu óleo é apenas suficiente para mim, mas ide ao encontro dos comerciantes que porventura têm um óleo também para nos dar. Quando a gente lê essa parábola, meu Deus do céu, que mesquinharia, o que é que custava repartir? Onde é que está a solidariedade e a caridade nessas horas? É nessas horas que a gente vê os amigos. Mas é um ensinamento dos mais profundos. A nossa luz não dá para compartilhar com os outros. Ninguém evolui por nós. A gente pode contribuir ou ter a contribuição daqueles que são maiores em termos de progresso moral. Como nós fomos beneficiados, cegos que somos, pelas claridades evangélicas que o Cristo vem trazer, mas somos nós que precisamos levantar e caminhar pelos nossos próprios pés. Sofrer, bater cabeça e aprender a partir dessas experiências a fim de alcançar esse óleo para as nossas lamparinas, nesse sentido simbólico. Prolegômenos, o livro dos Espíritos. O orgulho e a ambição são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer perceptível a luz. A cegueira, aqui, no sentido simbólico e espiritual. Muitas vezes o que nos tolda de perceber essas claridades luminosas é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Quantas vezes nós não estamos nos relacionando com uma pessoa que efetivamente não nos vai dar progresso nenhum e nós somos cegos, até dizemos poeticamente, fiquei cego de paixão. A situação estava ali real, perante a minha frente, e eu não conseguia ver. De outra forma, também. Quantas vezes a gente convive com os outros e sempre se vitimiza num sentimento de autopiedade, nos dizendo culpados por tudo de mal que nos acontece. Meu Deus, eu não sei o que é comigo. Todo mundo com quem eu me relaciono é assim. O mesmo tipo psicológico, este homem aproveitador que rouba da minha inocência e me engana, tadinha. Muitas vezes, há aqui diversas conjecturas, gênero de provas. Eu prefiro Emmanuel, na Obra Pensamento e Vida, que ele vai dizer
que nós acabamos plasmando em derredor de nós as experiências necessárias para que possamos aprender. Em todos os desafios, sobretudo os mais difíceis, nós temos lições. Lições para olhar para quem nós somos, para ir desvelando muito aos poucos esse orgulho que nos tolda de perceber a realidade perante os nossos olhos. Mas isso leva tempo. Mas precisamos superar esse frio da indiferença pelo calor do amor. Viver o amor significa colocar-se à predisposição para ser magoado. Porque se nós decidirmos conviver com os outros sem perdoar, é bem provável ficarmos sozinhos dentro em breve. A relação humana já predispõe à mágoa e à necessidade de perdão. Ainda que eu não concorde com o ato do outro, que eu não seja conivente com o que ele fez, mesmo que ele seja o meu pai, mesmo que ele seja a minha mãe ou tenha qualquer autoridade em relação ao meu respeito, eu perdoo quando eu dou à pessoa, ao espírito, a chance de ser diferente. Mas nessa atitude de perdão, eu preciso me envolver, porque a atitude de perdão significa eu me predispor e me colocar sob a influência do outro que pode ter mudado o seu modo de ser ou não. Significa que eu posso ser novamente magoado. E aí, Flávio inclusive abordou isso numa palestra recente nessa casa. A gente precisa se lembrar do que Jesus disse. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. O perdão indefinível, o infatigável, como diz Paulo na sua epístola aos Coríntios. O amor é paciente, tudo suporta. Amor pressupõe perdão. Então, meus amigos, dessa forma, nós vemos a oportunidade de acender essa chama luminosa no nosso interior. Mais uma vez fazendo referência ao Evangelho de João. Enquanto é dia, disse Jesus, devo realizar as obras daquele que me enviou, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Acredito particularmente que Jesus aqui falava da experiência que nós temos nessa reencarnação. Enquanto é dia, nós temos no hoje a oportunidade de, com os recursos que estão à nossa disposição, utilizá-los para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento daqueles que estão próximos de nós. Pelo menos suscitá-los a isso. Mas vem o tempo em que nós teremos que retornar para casa, em que vem a noite, noite aqui no sentido de inação, de paralisia, de fim para o recomeço em outra oportunidade. E quantos de nós temos perdido tempo, enquanto é dia, para essas coisas e realidades do mundo espiritual, perdendo tempo com preocupações outras, porque a opinião dos outros, por mais que seja louvável e que nós devemos o máximo respeito, respeito é uma das expressões mais esquecidas do amor, a tolerância que nós vemos tão escassa hoje nas relações cotidianas, tolerância social, política, religiosa, de diversos fins. Com todo o respeito que nós devemos à opinião dos outros, se eu for aplaudida ou vaiada, isso não gera progresso espiritual de ninguém. E muitos de nós depositamos e outorgamos a nossa felicidade nas mãos dos outros e por isso só nos sentimos felizes quando estamos realizados afetivamente, quando temos progresso material, quando conseguimos todas as ambições que planejamos para a nossa vida. Mas às vezes os desígnios do Pai são outros. A missão que Ele tem para conosco é diferente dos nossos desejos. No momento é difícil aceitar, não raras vezes é muito difícil aceitar. Porque a nossa compreensão ainda é muito imatura para perceber a profundidade dos desejos que o Pai tem por nós. Mas nós nunca nos arrependeremos, porque Ele é um Pai de infinita bondade que quer o nosso bem e que tem uma sabedoria muitas vezes superior a nós. Precisamos aprender esse desapego à nossa vaidade, ao nosso desejo de ser reconhecidos, a ter os nossos caprichos pueris satisfeitos, para que possamos fazer, então, a vontade do Pai. E Amélia Rodrigues vai dizer mais à frente:
A força da luz divina, presente no amoroso Rabi da Galileia, é paz. Quantos se acercam dele, transformam-se, harmonizam-se. Se fogem, voltarão, pois que nunca mais perderão a impregnação do seu amor. É interessante como Jesus suscitava as emoções mais distintas. Havia quem caísse ajoelhado de pranto aos seus pés, louvando o amor pela sua presença luminosa. E havia também quem o odiasse profundamente e perseguisse não apenas ele, como todos os seus discípulos e ditos cristãos, até a morte. Queriam matar a ideia. Uma ideia que mexia com eles e que promovia essas emoções tão distintas. Mas, inevitavelmente, todos que tiveram esse contato com Cristo foram impregnados por esses raios luminosos que penetraram o âmago dos seus sentimentos. E mesmo negando, saíram profundamente transformados, porque sentiram essas sementes de luz penetrar no terreno árido dos seus corações. Nós precisamos aprender a regar o terreno dos nossos corações, porque no nosso dia a dia nós somos convidados a essa aridez, insensibilidade, falta de compaixão e de piedade. Por isso que às vezes a gente vê passar na rua e o irmão está caído no chão e nós não sentimos aquele amor de ir ajudar imediatamente, porque aquilo ainda não dói tanto em nós como deveria. Por isso que é tão difícil entender por que Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos e com a multidão, e chegou à sua porta, a sua mãe e os seus irmãos, e os discípulos dizem: Senhor, aí à porta está a sua mãe e os seus irmãos que querem lhe falar. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para ele não havia diferença entre o afeto que ele sentia pelo estranho, suposto estranho, e aquele com o qual ele havia renascido pelos laços consanguíneos. Ele amava de uma forma tão extraordinária que a sua luz penetrava em todos os vínculos, familiares ou não, fazendo com que todos fizessem parte dessa grande família universal. Essa é a nossa proposta. É por isso que os laços familiares nos servem para que a gente consiga ensaiar esse amor aos nossos pais, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge e extrapolá-los para aquele que a gente nunca viu na vida, para aqueles que inclusive nos suscitam repugnância, mas em nome desse amor sublime, dessa luminosidade perene, nós resistimos e continuamos a amar. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, nós devemos nos lembrar que uma das coisas mais bonitas que os espíritos disseram a Kardec em O Livro dos Espíritos é que os espíritos não precisam da luz para ver. Falando justamente que nós, enquanto encarnados, precisamos da luz como um fenômeno óptico de reflexo e decodificado pelo nosso sistema nervoso, para que a gente identifique as coisas de origem material. Mas nós temos olhos aguçados pela nossa sensibilidade, que invariavelmente todos nós sentimos em maior ou menor grau, e que precisamos aprender a intensificar à custa na meditação nesses dons sublimes. Precisamos reservar cada vez mais algum tempo do nosso cotidiano tão atribulado para meditar sobre a vida futura, para perceber quais tipos de pensamentos e hábitos mentais nós temos vitalizado. Porque quando nós avançarmos as porteiras do túmulo, é com essa realidade que nós defrontaremos. A treva ou a luz com que nós despertaremos no mundo espiritual é fruto desses investimentos de amor e de sacrifício próprio desde a vida presente. E por falar em sacrifício, termino com um poema dos mais belos que eu já li em toda a literatura mediúnica, que está no livro Coração e Vida, uma mensagem de Maria Dolores Espírito, psicografia de Chico Xavier, intitulada Amor e Perdão. A mensagem ela é mais longa do que isso, mas esse trecho em especial fala sobre um contato e uma conversa que Maria Madalena teve com Cristo. Devemos nos lembrar do ensinamento evangélico, que ela volta onde ele foi sepultado, e depois de ter percebido a pedra deslocada,
e os panos que o revestiam lá ao lado, tem encontrado com um mancebo de vestes alvas, e ele dito que o Cristo ressuscitou. Ela permanece ainda chorando e mais tarde vê o Rabi. E ela, como repórter da ressurreição, trava um diálogo com Cristo e que mais tarde vai reportar aos seus apóstolos. É sobre esse diálogo que Maria Dolores fala. Diz assim: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta é indiscreta. Dá-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, eu desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que amo muito ainda. Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. E antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Jesus, a perene luz, antes de se reencontrar com o Pai, nos páramos do progresso, nos mundos felizes, ouve compadecido as rogativas de Judas, arrependido por ter entregue o seu Messias amado. Judas amava profundamente o Cristo, mas se equivocou, como todos nós nos equivocamos todos os dias. Angustiado e culpado, sentindo um profundo remorso pelo seu erro, clama a misericórdia divina que uma luz o abasteça para lhe dar o consolo necessário. E é Jesus quem desce, como possivelmente ainda hoje, ainda desça às trevas humanas para dar esse conforto e nos mostrar que as trevas são temporárias. Jesus abominou os castigos eternos. Nos disse que não há penas, que nós estamos defrontados eternamente. Lembrou-nos da nossa essência luminosa, conferindo autonomia a todos nós espíritos imortais. Então, meus amigos, agora cabe a nós nos empoderar, no melhor sentido do termo, entendendo que a nossa procedência é divina e fazendo tanto esforço que pudermos para fazer a nossa luz brilhar perante os homens. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva na sua santa paz.